Olá, abençoados e abençoadas, como vai? Tudo bem com vocês? Marceneiro Trader na área e mais um vídeo para estarmos hoje conversando sobre o mercado financeiro, passando algumas técnicas, algumas dicas. E a dica de hoje é suporte e resistência, certo? Como operar mercado de alta. Para quem já opera, para quem já tem uma experiência, pode pensar, mas um assunto tão básico, mas acreditem, até algumas pessoas já experientes se confundem na hora de marcar os suportes e resistência. Então a primeira dica é identificar qual é a tendência do mercado. Aqui nós estamos no ativo AUD JPY, então você já bate o olho nesse gráfico e o que você percebe? É uma tendência de alta, certo? Olha, você já vê aqui que os preços, fundo mais baixo, mais alto, topo mais alto. E aqui então a gente já bate o olho, a gente dá um zoom assim, ó, tira um pouquinho do zoom e vê a floresta de cima. Então a gente vê que é uma baita tendência de alta, certo? Aqui se nós formos traçar uma linha aqui, ó, a gente vê que os topos estão mais altos. Então a primeira dica é identificar qual é a tendência. Uma vez que eu identifiquei qual é a tendência, eu vou marcar os topos e fundos. Aqui nós temos um fundo, vamos marcar todos os topos e fundos. Ó, aqui é um topo, aqui um fundo que passou mas voltou, aqui é outro topo, fundo. Então você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, vai ouvir agora, que uma resistência rompida, ela vira o que? Vira um suporte, e vice-versa, um suporte rompido vira uma resistência. Então, pois bem, eu já identifiquei qual é a tendência, já marquei os topos, já marquei os fundos, certo? Ó, marquei esse fundo, esse topo aqui, esse daqui eu não marquei porque está muito próximo um do outro, esse daqui de cima, esse daqui de cima, esse daqui. Bom, então qual é a segunda dica? Numa tendência de alta eu vou comprar. É o beabá, né? Porque a tendência é a nossa amiga. Então, na tendência de alta, eu vou comprar o quê? No suporte, tá? Não adianta eu achar que... Porque, olha só, tem pessoas que gostam de operar contra a tendência e tudo certo, tá? Porque aqui, ó, o preço ele saiu daqui, tocou na resistência, voltou. Passou, rompeu essa resistência, voltou. A resistência rompida vira um suporte, volta aqui, ó, tá vendo que esse paviozinho aqui, ó, quase tocou, e aí só que ele chegou aqui, a força compradora já jogou ele para cima de volta. Então o que acontece? Tem pessoas que ao chegar na resistência, ela vende, aliás, para pegar esse retorno, que dá certo? Dá certo também. O que eu quero enfatizar é tendência de alta, vamos trabalhar comprados. E aonde é que eu vou comprar? Eu vou comprar no suporte. Preço passou, voltou, eu compro. Preço passou, voltou, eu compro e subo junto. Passou, eu espero ele voltar. E aqui, ó, ele lateralizou. Se eu tivesse comprado aqui, eu ia passar um calor. Eu ia estar suando aqui porque o preço voltou. Geralmente as pessoas colocam o stop no último fundo. Então aqui, tomei um stop. O preço passou, na hora que voltou, eu comprei. Eu tomei um stop aqui de 43 pips, certo? E aqui, o que acontece? Chegou aqui, a força vendedora já parou. E aí, ó, os compradores empurrou o preço novamente para cima. Você vê, olha só o tamanho dessa sombra. Voltou tudo novamente. E aí, o que é que eu faço? Eu traço uma linha aqui, ó. Rompeu essa LTB aqui. Passou para cima, olha só, deixando esse candle aqui sem pavio nenhum, tá? Se eu for mais arrojado, eu posso apregoar uma compra aqui,
o stop abaixo da mínima desse mesmo candle, e aí vou buscar a próxima resistência. Ou então você pode esperar o preço voltar, ele rompeu o suporte, mas pode ver que em momento alguma ele perdeu a mínima, certo? Esse candle aqui, ele rompeu o suporte. Note que esse candle aqui ele teve uma força enorme vendedora, certo? Só que ele parou em cima do suporte que nós marcamos lá atrás. O próximo sim, rompeu o suporte, só que em nenhum momento ele perdeu a mínima. Então, eu não faço nada, certo? Porque o preço voltou, testou o suporte que virou resistência, voltou. Agora, se esse preço ele perde esse fundo aqui e continua, aí talvez eu iria junto, vendido, certo? Porque ele rompeu essa LTA aqui, certo? Ele rompeu, ele fez esse candle enorme aqui, e aí quando ele rompeu, não deu sequência, voltou para testar a resistência, testou, sentiu a força vendedora, voltou, mas aí veja que não rompeu a mínima do candle seguinte depois dessa força aqui. Quando ele volta, ele me deixa esse paviozinho aqui nesse candle, rompendo bem pouco a mínima, mas tem que ter volume. Voltou novamente, testou o suporte, e aí esse candle aqui é o gatilho que eu esperava. Veja que olha o tamanho do corpo do candle e ele deixou um pavio mínimo, deixou um pavio bem mínimo. E aí eu posso deixar a minha entrada aqui, porque eu tô vendo que o mercado, a força compradora está predominante. Então eu faço a minha compra aqui, deixo o meu stop loss abaixo da mínima ou abaixo desse outro candle aqui, que foi aonde fez o fundo. E aí eu vou junto, definir que meu alvo é a próxima resistência. Ok, então eu peguei aqui 33 pips, tive um loss lá atrás, e agora aqui se eu não recuperei, eu quase recuperei. Não me lembro qual foi o stop que deu lá atrás aquela hora. Então você vê que quando ele chegou na próxima resistência, ele teve uma dificuldade aqui, o preço foi aqui, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e o próximo estourou a resistência com volume. Como que eu sei que esse candle tem volume? Pelo tamanho dele e pelo pouco pavio que ele deixou aqui, certo? Então eu já pregoaria a minha ordem aqui. Eu fiquei com medinho porque tá próximo à resistência. Se eu fiz a minha compra aqui, o meu stop pode ser na mínima desse candle que me deu a entrada. Então aqui você vê que esse candle, essa resistência, ela foi rompida com volume. Por quê? O tamanho do candle e o paviozinho que ele deixou aqui, Então o meu stop tá aqui, Você vê que o mercado voltou, ainda ficou longe de acionar o meu stop, certo? E aí deu sequência no movimento. Eu não entrei aqui porque eu fiquei com medinho, porque está muito próximo a esse topo aqui, a esse pavio aqui que deixou esse topo. Ok, o mercado voltou, rompeu o suporte para baixo, não deu sequência e deixou esse candle desse tamanho aqui. Você poderia estar entrando aqui com o seu stop logo abaixo. Ele deu 15 pontos, voltou, e aí o que acontece é que ele deu uma lateralizada, logo depois continuou o movimento. Você vê que eu só fiz a operação de compra nos suportes que eram resistência. Passou, voltou, eu pego. Passou com volume, rompeu a máxima, eu entro comprando, certo? E aqui, mesma coisa. Voltou, não chegou próximo do suporte. Ele passou a resistência com volume
eu posso comprar aqui com stop aqui abaixo. Foi embora. Chegou lá em cima, deixou esse candle grande aqui, negando a força compradora, testou o suporte, não conseguiu, voltou, rompeu o suporte, eu espero a volta. Rompeu, voltou, se fizesse um candlezinho aqui de força para baixo, eu entraria vendido, porque notem que está em cima da LTA que nós traçamos. E aí ele ficou aqui sentiu essa resistência forte aqui, bateu, voltou, veio testar o suporte, junto com a LTA, e aí o que acontece? Aqui eu fico de olho, se aparecer um candle com volume aqui, eu entro. Aqui ó, ele veio, não apareceu, está em cima da LTA, mas mesmo assim eu poderia ter feito uma compra aqui, ou não, porque ele fez topo duplo aqui, ó. Então o que acontece? Ele foi, voltou, aqui ele não rompeu esse candle, ele passou com volume, porém não teve a sua máxima rompida. Voltou, foi, agora sim, ó, deixou um candle de volume, pouco pavio e foi. Só que quando chegou lá em cima, ele deixou esse pavio enorme aqui, indicando força vendedora. Então eu poderia soltar sair dessa operação aqui com 11 pips. Voltou, testou o suporte que era resistência, deixou um candle, esse candle aqui, ó, com volume. Olha só, olha só. O que nós temos aqui? O mercado deixou esse candle com esse volume, com esse pavio aqui, voltou, testou o suporte, parou aqui no suporte. O próximo candle deixou o volume. Eu poderia ter deixado a minha ordem aqui, ó. E aí foi, e aí sentiu o próximo topo aqui. Foi aonde fez um topo duplo. O que acontece? Ele veio aqui, voltou, testou de novo, testou a LTA, testou o suporte, voltou. Agora aqui, ó, eu já traço uma linha aqui que começou a deixar topos mais baixos. E aqui a tendência ela vira. Os exemplos no mercado de alta. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!